pessoas! Eu sou a Aninha e hoje teremos mais uma aula de História da Moda. Explicarei detalhadamente aqui, mostrarei todas as referências da origem da moda Dark Academia. Sim, se você não sabe do que eu estou falando, clica na lista de vídeos que eu deixei aqui marcado, que eu já fiz vários vídeos falando sobre essa temática. Subculturas associadas à vida universitária nas décadas de 1940 e 1950, porque são estas que influenciam diretamente e quase que majoritariamente esta nova subcultura. Após a Segunda Guerra Mundial, os jovens se rebelaram contra a estética vigente e quiseram vestir-se de maneira totalmente diferente dos seus pais. Eles queriam criar uma identidade estética e visual própria e única, que funcionasse para que eles não só representassem seus valores, conceitos e ideias, como também conseguissem se identificar entre os seus pares. Havia dentro desse desejo, dessa nova linguagem de indumentária, certa rebeldia e transgressão, ainda que incipiente, que a gente também pode perceber em dois movimentos que são bem importantes: o movimento beatnik e o rockabilly, que foi pós-período de Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, que a moda jovem começou a dar os seus sinais de diferenciação daquela que era vestida pelos seus pais, pelos seus familiares. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, a gente já começa a perceber um movimento desses jovens que usam a indumentária para apresentar os seus valores, os seus ideais, e como não só um diferenciador entre aqueles que vieram antes deles, como também um demarcador social. É nessa época também que a gente começa a perceber um movimento da indústria de direcionamento e fabricação de peças voltadas para esse público jovem. Se antes dessa época a gente começa a ver marcas direcionando as suas produções e criações para os desejos de um público jovem. A mais famosa dessas estéticas, dessas subculturas, seja a subcultura prep, que vez ou outra ele aparece como influência dentro da indústria da moda. Isso porque essa subcultura prep foi muito importante e relevante pós Segunda Guerra Mundial, principalmente nos Estados Unidos. Vamos lembrar que após esse período a gente teve o quê? A Guerra Fria, em que União Soviética e Estados Unidos disputavam a influência e o poder sobre todo o mundo. E indumentária é também uma forma da gente mostrar o nosso poder, mostrar a nossa influência e a nossa relevância. Essa é uma subcultura muito fortemente marcada como diferenciador e demarcador social. Os jovens se apropriam dos uniformes que normalmente eram utilizados dentro dos colégios preparatórios de elite norte-americanos. E é daí que deriva o nome prep, de preparatório. Eles se apropriam dos tecidos, das estampas, das modelagens, das combinações de peças, do que a gente chamaria dentro da indústria de styling, para criar uma estética única, própria, muito marcante, e que tinha como um dos grandes intuitos não só representar valores cultivados por esses jovens, como também marcar claramente a sua posição e o seu status dentro da sociedade. Esses jovens podiam ser facilmente identificados como pertencentes a este grupo de elite. Esses colégios preparatórios eram extremamente elitizados. Uma pequena parte das famílias riquíssimas norte-americanas podiam mandar seus filhos para lá. Mostrava poder econômico, poder social, status, classe e posição que aquela pessoa ocupava na sociedade. Ela mostrava também boa parte do que a gente pode definir na história como classe ociosa. Um grupo de jovens, obviamente, bancados pelos seus provedores, que não poupavam despesas para que esses jovens tivessem a melhor educação,
segundo a sua visão possível, para que esses jovens pudessem praticar determinadas atividades esportivas que faziam parte do lifestyle da subcultura prep, como remo, canoagem, tênis, porque a maior parte dessas peças ou era feita sob medida ou era de lojas bem elitizadas, fazia com que essas peças fossem reclusas a um grupo de pessoas que podia pagar muito por elas, que inclusive era uma cultura dentro dessa subcultura prep, a valorização da tradição. Essa subcultura valorizava o status, a tradição, um certo conservadorismo, e então a ideia de passar de uma geração a outra demonstrava status porque ele pertencia a uma família que já há muito tempo possuía bens materiais em grande quantidade, ou seja, podia investir nessas peças, podia investir em peças que durassem muito tempo, que custavam um valor muito elevado, e essas famílias conseguiam se manter ricas a ponto de mandar esses jovens para essas universidades. Algumas características das peças utilizadas por esse grupo são os blazers ajustados, camisas abotoadas em Oxford, gravatas em seda estampadas com listras diagonais, calças de alfaiataria com prega, mocassins ou Oxfords em couro, coletes em veludo cotelê, calças com tons de flanela acinzentados, saia xadrez na altura do joelho preguiada, cardigans de tricô abotoados, as meias para o grupo de mulheres, topsiders, camisa em estilo náutico, a famosa e icônica polo, principalmente da Lacoste, que se super popularizou nesse período, cachecols e echarpes em cachemir, blusas em cachemir, relógios com pulseiras em couro, adornos como abotoaduras, relógios com correntes, borboleta, que também eram bastante comuns nesse estilo prep, jaquetas Leatherman, dentre algumas outras peças. Essas que eu citei eram as mais comuns. Vestir-se da cabeça aos pés dentro dessa indumentária era o primeiro passo para você demonstrar e pertencer a esse grupo extremamente exclusivo da subcultura prep. A gente começou a perceber também um outro movimento não tão conhecido dentro desta subcultura, chamado Bobsoxer, que é basicamente um braço dessa subcultura que mostra o vestir das mulheres que começaram a alcançar, que frequentavam esses colégios preparatórios. Inclusive, eu vou indicar um filme aqui para vocês, que é O Sorriso de Mona Lisa, que mostra um grupo de mulheres exatamente num colégio preparatório nesta época, e que usavam um estilo muito característico de roupa e tinha algumas características de comportamento. Esse nome Bobsoxer deriva do tipo de meia que elas utilizavam. No período da Segunda Guerra Mundial, o nylon foi utilizado para os esforços de guerra. Então, as mulheres tiveram que improvisar a utilização de meias, pintando, inclusive, algumas vezes as suas pernas. E quando a Segunda Guerra Mundial acaba, as mulheres praticamente correm atrás dessas meias que durante muito tempo elas não puderam utilizar. Então, essa meinha normalmente de algodão, utilizada com Oxford, mas muito mais comumente utilizada com um tipo de mocassim de couro, é a marca registrada das Bobsoxer. Elas eram garotas que já estavam frequentando em grande quantidade as escolas, não só preparatórias, mas o que a gente chamaria aqui de ensino médio hoje em dia, na década de 1940. Se anteriormente a maior parte dos jovens não acessavam o ensino, nesse período 80% da população jovem norte-americana estava frequentando esses colégios, estava frequentando esses espaços. E o desenvolvimento dessa linguagem Bobsoxer foi um demarcador do acesso dessas moças a este lugar e da diferenciação que elas queriam ter dos outros lugares, dos outros espaços da sua vida, e como é um demarcador e um diferenciador social. Algumas dessas características dessa estética Bobsoxer é porque boa parte dessas jovens eram fãs alucinadas de alguns dos ídolos da música presentes, como Frank Sinatra,
Elvis Presley, elas eram fãs aficionadas, principalmente do Sinatra. As características da estética é o suéter de cachemir, o suéter poodle, que literalmente eram suéteres com a imagem de uns poodles, era praticamente um uniforme das Bob Soxers, as saias de lã preguiadas, os mocassins penny loafers, as golas Peter Pan, as meinhas utilizadas junto com o mocassim penny loafer, que é o grande demarcador do termo que vem de hoje o termo Bob Soxers, colares de pérolas, cabelos bem dentro da estética comum que a gente via na década de 1940, provavelmente na década de 1950. Uma maquiagem muito caracterizada pelo uso do batom vermelho, né? O último estilo que está dentro do estilo prep, mas eu diria que é um braço um pouco diferente, é o estilo Ivy League, que eu falei para vocês aqui, que era um estilo comumente usado dentro das universidades da Ivy League. Esses jovens demarcaram socialmente também que pertenciam a esse grupo extremamente exclusivo de jovens que estudavam nas universidades de maior prestígio norte-americano. Então, eles utilizavam os suéteres com emblemas, com o logo, com o símbolo, com as cores da universidade, ou utilizavam jaquetas que eram ofertadas para os atletas mais importantes que jogavam para as universidades esportivas de lazer. Então, elas incentivavam que os seus filhos não só estudassem, buscassem o conhecimento, como também serem exímios esportistas e atletas. E nesse período dessas universidades, os melhores atletas usavam algumas jaquetas que só eles podiam utilizar. E esse era um forte demarcador de prestígio. O homem que portava essas jaquetas, muito importante de uma universidade de elite, ele era um atleta proeminente, ele tinha destaque. O estilo também era caracterizado por combinações muito específicas e por algumas regras até mesmo bastante rígidas de indumentária. Os detalhes importantes dessa indumentária era o suéter ou jaqueta Varsity Leatherman, que era um super demarcador social que era dado somente aos atletas de maior prestígio e logo se tornava um diferenciador. As gravatas, que eram inspiradas nas gravatas utilizadas pelo exército britânico. E aí, o que eles faziam? Eles invertiam os padrões da lista, porque o militarismo dentro da moda teve uma forte influência porque a Segunda Guerra Mundial tinha acabado. Tanto é que os panos chinos utilizados pelos soldados acabaram sendo fortemente utilizados nas calças dentro dessa estética da Ivy League, para mostrar o quê? Que os Estados Unidos tinham ganho a guerra. Essa peça de indumentária que aparentemente tinha um significado muito simplório e que à primeira vista pareceria só um reaproveitamento de um tecido, era um demarcador de poder político e econômico dos Estados Unidos. A gente podia perceber também um cabelo que ficou muito famoso e se espalhou pelo mundo inteiro, que é o chamado cabelo à escovinha, ou cabelo Ivy League, ou Harvard Clip, ou Princeton. Você pode encontrar esses 4 nomes. Era um cabelo em que a parte de cima dele, como vocês estão vendo na foto aqui do lado, era mais alta e as laterais raspadas, inspiradas no cabelo que os soldados utilizaram durante a Segunda Guerra Mundial. Então a gente pode perceber muito forte a influência que a terminada Segunda Guerra Mundial teve na moda desse braço do prep, da moda Ivy League, que era muito forte, que era muito intenso no período. E também como um demarcador de poder econômico e político norte-americano, porque a moda tem essa capacidade de representar de forma muito intensa quem é que tem mais poder, que lugar você ocupa. Vamos perceber que a maior parte das estéticas que eu descrevi aqui é muito elitista, funcionava como um fortíssimo demarcador social e tinha um quê de exclusão, sim, em que
uma parte muito pequena da sociedade podia pertencer àquele grupo e a outra estava totalmente excluída. As culturas foram se diluindo ao longo do tempo. Então a gente ficou mais com as características estéticas e de moda dessas subculturas e com os valores dessa subcultura, justamente porque ela era muito excludente, extremamente elitista, e não fazia sentido a gente carregar esses valores para os nossos valores de uma sociedade contemporânea que diz muito dessa estética, porque é uma estética interessante, mas a gente abandona completamente todo esse lifestyle envolvido dentro dessa subcultura. E a estética, que é interessante, estão associados a um estilo de vida que está muito longe do que a gente quer para os dias atuais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo contando as origens da moda Dark Academia. Se você ficou com alguma dúvida ou quer que eu explique mais detalhadamente algum ponto aqui, deixe aqui nos comentários que, como sempre, eu vou ter o maior prazer de responder. Beijinho!